Criaturas são descobertas com muita frequência no nosso planeta. Mesmo habitando aqui por muitos anos, é difícil ter tudo que vive na Terra devidamente catalogado, né? Porém, dentre as espécies consideradas já registradas, alguns exemplares nascem com condições ou mutações que deixam até mesmo pesquisadores chocados. Hoje você vai ver uma lista de criaturas com mutações pra lá de diferentes. Não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A cobra de duas cabeças. Medusa é uma cobra que, ao contrário de todos os casos que eu apresentarei hoje, foi realmente endeusada por conta da sua condição genética. Tudo sobre ela já começou no luxo, viu? Uma vez que a cobra em si foi encontrada por um grupo de turistas de um resort de alta classe ali, enquanto ela perambulava pelas praias de Veneza. Quando encontrada, ela foi parar em uma veterinária que fazia ali uma transição entre cobras resgatadas para se tornarem pets, algo que foi feito de maneira legalizada, mas que acaba ali tendo um custo a mais. No caso da Medusa, esse valor era muito maior, já que ela era uma cobra tão única e rara de ser encontrada que o seu preço subiu às alturas. Ela acabou sendo adquirida pela bagatela de $50 mil. Isso mesmo que você ouviu, meu amigo, $50 mil. Se a gente for converter hoje na cotação atual, dá um valor aí mais ou menos de uns 300 mil reais, tá? De acordo com a pessoa que adquiriu essa cobra, ela havia se apaixonado por ela desde o início, então não se segurou na hora de dar um preço no leilão, indo até que fosse o suficiente para comprá-la. Sendo um apaixonado por cobras, ao longo da sua vida ele já havia criado centenas delas, e entre elas estavam pelo menos uma dúzia de outras cobras com casos semelhantes ao da Medusa. Porém, segundo ele, nenhuma era tão bonita quanto ela. Bom, que a cobra é diferente eu até concordo, mas diz aí, você teria coragem de pagar tudo isso por uma cobra que é uma medusa? Deixa aí nos comentários. A vaca de duas cabeças. Esse animal único nasceu numa pequena fazenda de uma família que vivia na Flórida. O ano era 2015, quando a vaquinha que ganhou o nome de Annabelle nasceu. Normalmente isso não seria motivo pra muita coisa, né? Já que uma vaca nascendo em uma fazenda não é nada de raro, é comum demais. Porém, Annabelle era tudo menos comum, tendo nascido ali com duas cabeças, incluindo nisso um total de 4 olhos, 2 bocas, 2 narizes e 2 orelhas. Quando ela nasceu, era incapaz de sustentar o peso das 2 cabeças com o seu pequenininho corpo, o que dificultava a situação ali na hora de amamentar ela. Por conta disso, vendo que a vaca iria acabar morrendo de fome, a família passou eles mesmos a alimentá-la utilizando uma mamadeira. Com esse hábito, que rolava ali algumas vezes por dia, é claro, né? A família acabou desenvolvendo um laço afetivo com ela, onde acabaram a batizando e adotando como um mascote. Vai falar se já tinha visto uma vaquite aí de 2 cabeças? Leão da montanha de 2 mandíbulas. Esse foi um animal bem peculiar encontrado em Preston, sendo localizado ali por uma equipe do Corpo de Bombeiros que levaram ele a uma reserva florestal. Sua primeira aparição foi algumas semanas antes do incidente, quando alguns cachorros da vizinhança surgiram com alguns ferimentos, indicando que teria sido atacado por um animal maior. Naquele mesmo dia, algo semelhante aconteceu, porém o leão da montanha foi visto pelo dono do cachorro, que alertou as autoridades para que o animal viesse a ser buscado e evitasse ali outros problemas, né? Quando os bombeiros chegaram, eles se impressionaram com o que eles viram, já que o animal havia uma segunda mandíbula desenvolvida, nascendo meio que pra fora da sua boca. O animal foi resgatado e levado para um local onde ele poderia ser analisado e ter uma vida mais digna, já que ele provavelmente se aproximou da cidade para tentar encontrar alimento por estar tendo dificuldades para caçar na natureza. Infelizmente, algumas condições causam isso, né, família? Uma dificuldade ali porque não tá no padrão do animal. É meio complicado, mas ainda bem que foi para um lugar melhor. Tubarão de 2 cabeças. Não é só os felinos que passam por isso, mamíferos principalmente, né? Um pescador viralizou nas redes sociais depois de aparecer com imagens de um pequeno tubarão de 2 cabeças que foi pego na sua rede de pesca. Ele tinha uma mutação radial, separando as 2 cabeças, algo que é visto em outros animais até. Inclusive acontece em humanos, tá? Mas em tubarão é algo muito difícil de se ver, né? Com uma condição dessas, eles dificilmente teriam ali chances de sobreviver na natureza, principalmente pela dificuldade
habilidade que seria predar, né? A hidrodinâmica dele seria muito difícil, velocidade e tudo mais, deixaria o animal meio descompensado e ele acaba morrendo de fome. O mais curioso desse tipo de caso é que o tubarão com essa mutação específica estão sendo vistos com uma quantidade maior e anormal também, né, de frequência, ou seja, não era esperado isso, o que levantou a sobrancelha de diversos cientistas pelo mundo que passaram a pesquisar esse tema. Por conta disso, a gente ainda não tem uma resposta definitiva para o que está causando, o que está acontecendo com esses animais que estão nascendo cada vez mais com duas cabeças ali no mar. Porém, algumas coisas podem evidenciar aí com o futuro, viu? Se você tem um palpite, deixa nos comentários. Existem aqueles que defendem a possibilidade de que isso seja causada por influência direta da contaminação dos oceanos, criando talvez animais que sejam um problema pra gente no futuro. Imagina um tubarão se adaptar e se evoluir a um ponto de ser normal, duas cabeças, loucura, hein? Billy, o polvo. Billy, o polvo, por mais que o nome possa enganar, nasceu em uma fazenda e era na verdade uma ovelha, tá? O quê? Só que, bom, por ela ter nascido com 8 pernas, seus donos acabaram ali dando um nome bem diferente e sugestivo, né? Billy, o polvo. Essa história rapidamente foi pega pela mídia, que visitou a família e fez matéria sobre o animal. Porém, sua história nasce muito bem curta, já que ela não suportou mais do que uma semana de vida. Seu caso foi um resultado de gêmeos siameses, onde a irmã teria se unido a ela durante a gestação e elas nasceram grudadinhas. Apesar de ser uma história ali com um final triste, Billy, o polvo, viveu ali um momento bem bajulado, vamos dizer assim, tanto pela mídia quanto pelos seus donos, né? Ganhando uma notoriedade internacional. Também entrando para a história como um caso bem curioso da veterinária, viu? O pato de 4 patas. Donald, o pato de 4 patas, foi uma celebridade de má formação, vamos dizer assim, né? Que nasceu em uma fazenda que fica em Louisiana por volta de 2014. Ele nasceu completamente saudável, porém havia um detalhe fora do comum, tendo um par de pernas a mais à sua disposição, ou perturbação, né? Imagina tentar andar com mais 2 pernas, deve ser meio difícil, mas adaptável. O mais curioso desse caso é que sua má formação não atrapalhou diretamente a sua saúde, permitindo que ele vivesse uma vida de pato por completo, chegando até mesmo a ter a sua própria página no Facebook, onde os fãs acompanharam a sua trajetória. Ele teria sobrevivido provavelmente até o fim, porém, conforme ele envelhecia, se tornava cada vez mais difícil andar com as patas extras ali, sendo necessário que ele passasse por uma série de cirurgias para tentar remover esses membros. Algo que, bom, seria bem arriscado, mas pela falta de opção, a família tentou e Donald acabou infelizmente falecendo durante os processos. Só que é aquilo, né? Ele viveu bem e bastante, então a gente não precisa chorar pelo que ele foi na realidade, ele viveu bem, bem melhor do que a maioria dos patos por aí, viu? A lenda do Minotauro. A lenda do Minotauro pode também ter nascido ali por conta de uma mutação genética que a gente só veio a conhecer bem recentemente. O nome dessa condição, na verdade, se chama Sífilis cutâneos. Porém, ela foi registrada pela primeira vez ainda pelos gregos, que passaram a chamá-lo de corno cutâneo. Bom, esse é um tipo bem raro de tumor de pele, já que conforme ele se projeta para fora do corpo, vai assumindo cada vez mais a aparência de um chifre, algo que pode ter sido combustível para a criação das lendas. Existem casos recentes de pessoas que cresceram com chifres bem longos até. Então, ali na época onde um homem musculoso que desenvolveu uma doença rara hoje, já era bem mais rara naquela época, iria dar abertura para várias lendas, enfim, um folclore infinito, né? Essa definitivamente não seria a primeira e nem a última coisa que a gente vai descobrir ali em que interpretamos completamente errado no futuro, né? A humanidade já chegou a acreditar que doenças vinham de sentimentos e que para curá-las você precisaria sangrar. E olha, faz realmente pouco tempo que essas ideias mudaram, viu? A cobra de um pé. A cobra de um pé foi um caso que ocorreu no ano de 2009, onde uma cobra foi encontrada por uma mulher que estava limpando a sua casa quando se deparou com uma criatura descendo pela janela. Ela imediatamente identificou o animal como uma cobra, porém, como a criatura tinha uma característica bem anormal, né, diferente das demais, a mulher acabou ficando confusa e ao entrar em pânico atacou o animal descontroladamente com uma vassoura, descendo a porrada mesmo. Depois que a poeira baixou e ela se acalmou, ela se deu conta de que o que realmente estava assustando era uma má formação no animal. O tal membro anormal da cobra era uma perna,
Isso mesmo, uma cobra com um pé. Não sei se dá pra chamar assim, mas tudo bem, né? Por mais bizarro que isso possa parecer, esse é um caso que já foi estudado pela ciência, viu? Sendo conhecida como uma condição genética em que a criatura acaba apresentando uma característica de alguma espécie ancestral. Teve aquele gene ativo ali, sabe, do passado e meio que gerou esse membro extra. Diferente, né? O sapo de 3 cabeças. Uma criatura lendária da mitologia grega é o Cérbero, um cão de 3 cabeças que nos dias de hoje nós podemos supor que há chances dele ter sido ali originado de um caso real, viu? Isso porque naquela época nada se sabia sobre genética e muito menos sobre o processo que resulta em malformações, algo que, assim como em religiões hindus, pode ter sido incorporado pelos mitos. Imagina ali alguém que viu ou até era dono de um cão de 3 cabeças que passou a contar para todo mundo que viu um Cérbero. Eu digo isso porque hoje em dia, além de ter muitas mais informações sobre medicina e principalmente genética, já tivemos casos como o do Frog, um sapinho que nasceu com 3 cabeças e 6 pernas. Ele foi encontrado por uma família de turistas que estava em um resort na Inglaterra. Então imagina, isso hoje em dia já causou um pavor, né? Meu Deus, que negócio estranho. Agora imagina uma época onde poderia ter originado de lendas, misturando com religiões e não, é muito mais difícil, né? O gato alado. Os felinos são um tipo de animal especialmente poderoso, sendo geralmente considerados em muitos casos os predadores ápex de todo o seu território. Isso vale até mesmo para os gatos domésticos, tá? Já que apesar deles não serem tão poderosos quanto as suas versões selvagens ali, eles não disputam alimento com o animal dominante, que somos nós, né? Na realidade, a humanidade até mesmo os alimenta e garantem abrigo. Assim, para os pequenos mamíferos e pássaros ao seu redor, nada é capaz de parar esses felinos. Agora, imagina se eles ainda fossem capazes de voar. Eu sei que eu dei uma imagem de pesadelo pra você agora, mas esse é um caso que aconteceu de verdade, mais de uma vez inclusive, tá? Existem diversos casos documentados de gatos que nasceram com membros extras em suas costas e se assemelham ao que? A asas. Apesar disso, para o bem de todos, quando isso acontece, eles não são ali capazes de voar, já que, bom, precisam de muito mais do que isso para que você consiga levantar voo, né? Como, por exemplo, os ossos ocos, como os das aves, né? Algo que os gatos não possuem definitivamente. Então é isso, família. Compartilha esse vídeo com seus amigos e, é claro, até a próxima.